Em 1959, um grupo de 9 alpinistas experientes partiu para uma expedição nos Montes Urais, uma região remota e inóspita da Rússia. Eu sempre fui fascinado por histórias de mistério e, quando ouvi falar do incidente do Passo Dyatlov, fiquei obcecado. A tragédia e o mistério que envolviam a morte desses alpinistas eram perturbadores, mas eu nunca imaginei que minha curiosidade me levaria a uma descoberta ainda mais sinistra. Quando comecei minha própria investigação, descobri algo que nunca foi mencionado nos relatórios oficiais: havia um 10º alpinista na expedição. Esse 10º membro, um fotógrafo amador, havia sido convidado para documentar a jornada. O que encontrei em seus diários e fotos mudou completamente minha perspectiva sobre o que realmente aconteceu no Passo Dyatlov. No início de fevereiro, os alpinistas partiram em sua jornada, liderados por Igor Dyatlov, um estudante de engenharia e alpinista experiente. O objetivo era alcançar o Monte Otorten. Os relatos sugerem que o grupo era bem preparado e animado para a expedição. O 10º alpinista, cujo nome não consta nos registros oficiais, era um amigo próximo de Dyatlov e um talentoso fotógrafo, decidido a capturar cada momento da expedição. Durante os primeiros dias, tudo correu conforme o planejado. O grupo avançava lentamente pela neve profunda e enfrentava o frio intenso com determinação. Mas, de acordo com as anotações do diário do fotógrafo, coisas estranhas começaram a acontecer. Ele descreveu um aumento na tensão entre os membros do grupo e a sensação constante de estarem sendo observados. Na terceira noite, os alpinistas notaram luzes estranhas no céu. O fotógrafo conseguiu tirar algumas fotos, que mais tarde se revelariam enigmáticas e perturbadoras. As luzes pareciam dançar no horizonte, mudando de cor e forma. Inicialmente, o grupo achou que poderiam ser estrelas ou reflexos do gelo, mas as luzes se moviam de maneira impossível de explicar. O fotógrafo também mencionou sons inexplicáveis durante a noite, como se algo grande estivesse se movendo pelo acampamento. Ele descreveu a sensação crescente de medo e paranoia, como se uma presença invisível estivesse rondando. O grupo tentou manter a calma e seguir em frente, mas o desconforto aumentava a cada dia. Quando encontrei as notas e as fotos do fotógrafo, senti um calafrio percorrer minha espinha. A história do Passo Dyatlov já era aterrorizante por si só, mas esses novos detalhes adicionavam uma camada de horror que eu não estava preparado para enfrentar. A presença do 10º alpinista e suas descobertas mudavam tudo o que sabíamos sobre aquele incidente. E isso era apenas o começo. Quando nos acomodamos em nosso acampamento durante a noite, um sentimento inquietante tomou conta de nós. As estranhas luzes que tínhamos visto antes ainda estavam no céu, piscando como estrelas distantes. O frio era cortante, apesar de nosso equipamento quente, eu não conseguia me livrar do frio que penetrava em meus ossos. Nós nos reunimos em torno de uma pequena fogueira, a única fonte de calor e conforto neste deserto desolado. Nossa conversa foi esparsa, cada um de nós perdido em seus pensamentos. De repente, um dos membros da equipe, Sergei, levantou-se abruptamente, com os olhos arregalados de medo. "Você ouviu isso?" ele sussurrou, sua voz trêmula. Todos nós congelamos, esforçando-nos para ouvir. A princípio, não havia nada além do vento uivante, mas então, fracamente, houve um som. Era um rosnado baixo e gutural, ecoando pelas montanhas. O pânico se instalou enquanto tentávamos localizar a fonte do som. Parecia vir de todas as direções, um eco assombroso que tornava impossível identificá-lo. Nós nos armamos com tudo o que pudemos encontrar: machados de gelo, bastões de trekking, qualquer coisa que pudesse oferecer alguma proteção. Nosso fogo, antes um símbolo de segurança, agora parecia lamentavelmente inadequado contra o que quer que estivesse lá fora. Horas se passaram e o rosnado diminuiu, mas a tensão permaneceu. Nenhum de nós dormiu naquela noite, nossos olhos correndo pelo acampamento, procurando por qualquer sinal de movimento. À medida que o amanhecer se aproximava, as estranhas luzes finalmente desapareceram, mas o silêncio misterioso das montanhas permaneceu. Decidimos ficar juntos, não nos aventurando muito longe do acampamento. Durante o dia, descobrimos algo perturbador. Uma das tendas havia sido aberta por fora, o tecido rasgado como se fosse por uma garra enorme. Lá dentro,
os pertences estavam espalhados, pisoteados na neve. Era como se algo tivesse tentado entrar, mas com que propósito, não sabíamos dizer. A percepção de que não estávamos sozinhos aqui, que algo estava nos observando, nos encheu de um pavor que não conseguíamos nos livrar. Determinados a descobrir o que nos assombrava, partimos para explorar a área circundante durante o dia. Nossos nervos estavam desgastados e cada estalo de um galho nos fazia pular. Nós nos movemos cautelosamente, os olhos examinando a paisagem em busca de sinais de vida, ou morte. Enquanto caminhávamos pela densa floresta, nos deparamos com algo que fez nosso sangue gelar. Em uma pequena clareira, encontramos os restos de um acampamento. Era velho, as barracas desmoronaram e cobertas por uma camada de neve. Mas o que nos chamou a atenção foram os ossos. Espalhados pelo local estavam os restos mortais de vários animais, possivelmente, até mesmo um esqueleto humano. Os ossos foram roídos e quebrados, como se por algum predador grande e poderoso. A visão era horrível e rapidamente percebemos que o que quer que tivesse feito isso ainda estava lá fora, em algum lugar. Continuamos nossa exploração, afastando-nos de nosso acampamento. À medida que nos aventurávamos mais fundo na floresta, o ar ficava mais frio e um silêncio opressivo nos envolvia. Era como se a própria floresta estivesse viva, nos observando com olhos invisíveis. A sensação de estar sendo observado ficava mais forte a cada passo, e os cabelos da minha nuca se arrepiaram. Então, sem aviso, ouvimos o rosnado novamente. Desta vez, estava muito mais perto. Nós congelamos, nossos corações batendo em nossos peitos. O rosnado foi seguido pelo som de passos pesados, esmagando a neve. O pânico se instalou e nos viramos para correr de volta ao nosso acampamento. Mas os passos seguiram, ficando mais altos e mais rápidos. Invadimos a clareira de nosso acampamento, sem fôlego e aterrorizados. Serguei, que estava na parte de trás do grupo, tropeçou e caiu, seu grito ecoando pelas montanhas. Nós nos viramos para ajudá-lo, mas a visão que encontrou nossos olhos foi algo saído de um pesadelo. Uma figura enorme e sombria pairava sobre Serguei, seus olhos brilhando com uma luz malévola. Era diferente de tudo que já tínhamos visto, uma criatura nascida da escuridão e do medo. Em uma tentativa desesperada de salvá-lo, jogamos tudo o que pudemos encontrar na criatura. Mas era tarde demais. Com um grito final de gelar o sangue, Serguei foi arrastado para a floresta, desaparecendo nas sombras. Ficamos ali, paralisados de medo, incapazes de compreender o que acabará de acontecer. A percepção de que estávamos lidando com algo além de nossa compreensão afundou, e sabíamos que tínhamos que deixar este lugar antes que ele nos reivindicasse. À medida que os dias se estendiam em semanas, nossos suprimentos de comida diminuíam e o frio implacável corroía nossa sanidade. A floresta parecia ficar mais opressiva a cada hora que passava. Cada estalo de um galho, cada farfalhar de folhas, aumentava a nossa paranoia. O outrora coeso grupo de amigos agora oscilava à beira da loucura. Uma noite, enquanto nos amontoávamos em torno de uma fogueira fraca, um uivo arrepiante ecoou por entre as árvores. Era diferente de tudo que já tínhamos ouvido, um lamento sobrenatural que parecia penetrar em nossas próprias almas. Trocamos olhares aterrorizados, cada um de nós reconhecendo silenciosamente a crescente certeza de que não estávamos sozinhos. Algo estava lá fora, nos perseguindo, esperando o tempo. Naquela noite, o sono era um fantasma indescritível. Fiquei acordado, olhando para as sombras bruxuleantes lançadas pelo fogo moribundo. Na penumbra, vi Michael, sentado à parte do grupo, com os olhos arregalados e assombrados. Ele ficou quieto por dias, retirando-se ainda mais para dentro de si mesmo. Agora, ele murmurou incoerentemente, seu olhar fixo em algo invisível para o resto de nós. Michael, eu sussurrei, aproximando-me. Você está bem? Seus olhos se voltaram para os meus, e por um momento, vi um vislumbre do amigo que conheci. Mas foi rapidamente substituído por um olhar de puro terror. Está vindo para nós, ele murmurou. Isso quer que soframos. Um arrepio percorreu minha espinha. Do que você está falando?
Ele apontou para a escuridão além do nosso acampamento. A entidade alimenta-se do medo. Está nos observando, esperando o momento certo. Antes que eu pudesse responder, um grito de gelar o sangue quebrou o silêncio. Era Linda. Corremos para o lado dela, encontrando-a convulsionando no chão, os olhos revirados na cabeça. Seu corpo se contorceu como se ela estivesse sendo puxada por cordas invisíveis. Ajude-a! Eu gritei, mas não havia nada que pudéssemos fazer. Assistimos impotentes enquanto o corpo de Linda ficava mole, seu rosto congelado em uma expressão de terror absoluto. Ela se foi, outra vítima reivindicada pela floresta. O grupo estava um caos, o medo nos agarrando em suas garras geladas. Não podíamos ficar aqui por mais tempo. Tivemos que sair, mas a floresta era um labirinto, e a entidade conhecia cada reviravolta. Enquanto arrumávamos nossos pertences, tive um vislumbre de algo se movendo nas sombras, uma figura alta e escura com olhos brilhantes, nos observando. Partimos na direção que acreditávamos que nos levaria à segurança, mas cada passo parecia uma descida à loucura. A floresta parecia se fechar ao nosso redor, as árvores sussurrando segredos que não conseguíamos entender. Nossas mentes pregaram peças em nós, em breve, não conseguimos dizer o que era real e o que era uma alucinação. Tropeçamos na floresta densa, nossas respirações irregulares e nossas mentes desgastadas. A escuridão opressiva parecia se agarrar a nós, sufocando qualquer esperança de fuga. Cada passo parecia uma batalha contra as forças invisíveis que nos cercavam. A presença da entidade ficou mais forte, sua energia malévola palpável no ar. Sabíamos que tínhamos que enfrentá-lo, enfrentar qualquer horror que nos esperasse. Ao amanhecer, lançando uma luz pálida sobre a floresta, nos encontramos em uma pequena clareira. O ar estava parado, um silêncio não natural envolvendo a área. No centro da clareira havia um antigo altar de pedra, coberto de musgo e trepadeiras. Parecia fora do lugar, como se tivesse sido transportado de outra época. Nós nos aproximamos cautelosamente, nossos corações batendo em nossos peitos. Michael deu um passo à frente, seu rosto definido com determinação sombria. É aqui que tudo termina, disse ele, sua voz firme, apesar do medo em seus olhos. Temos que quebrar o ciclo. Nós nos reunimos ao redor do altar, sentindo o peso de nossa situação nos pressionando. Michael abriu o diário que havia encontrado, suas páginas agora quase se desfazendo com a idade. Ele começou a ler em voz alta, recitando as palavras de um encantamento há muito esquecido. O ar ficou mais frio e a floresta pareceu prender a respiração. De repente, o chão abaixo de nós tremeu e um rosnado profundo e ressonante ecoou pelas árvores. A entidade havia sido convocada. Das sombras, uma figura escura e amorfa emergiu, seus olhos queimando com uma luz profana. Ele se movia com uma graça sobrenatural, uma força malévola da natureza. Nós nos mantivemos firmes, sentindo o poder da entidade tomar conta de nós. Foi uma batalha de vontades, uma luta pela sobrevivência. Enquanto Michael continuava o encantamento, a entidade se contorcia e gritava, sua forma mudando e se contorcendo. A floresta ao nosso redor parecia ganhar vida, as árvores se curvando e balançando como se estivessem com dor. Senti uma onda de força, uma determinação de ver isso passar. Juntei-me a Michael, adicionando minha voz ao encantamento. Os outros seguiram e, juntos, cantamos as palavras antigas. A entidade rugiu em desafio, sua forma piscando e desaparecendo. Estávamos empurrando-o para trás, forçando-o a recuar. Mas a entidade não iria desistir facilmente. Com um grito final ensurdecedor, ele se lançou contra nós, uma onda de energia escura varrendo a clareira. Fomos jogados no chão, a força do ataque nos deixando atordoados e desorientados. Eu lutei para me levantar, minha visão turva e meu corpo doendo. No caos, vi Michael, de pé e desafiador. Ele ergueu o diário, agora brilhando com uma luz estranha e etérea. Isso acaba agora, ele gritou, e com um encantamento final e poderoso, ele jogou o diário no altar. A reação foi imediata. O altar explodiu em um flash de luz ofuscante, e a entidade gritou em agonia.
Sua forma se desintegrou, dissolvendo-se no ar. A floresta parecia suspirar de alívio, a escuridão opressiva se dissipando. Nós tínhamos feito isso. Tínhamos banido a entidade. À medida que a luz se apagava, caímos no chão, exaustos, mas vitoriosos. A clareira estava pacífica mais uma vez, o pesadelo finalmente acabou. Olhamos um para o outro, uma sensação de camaradagem e alívio tomando conta de nós. Enfrentamos a escuridão e emergimos mais fortes,